Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos que estão ouvindo este podcast, esse segundo episódio nosso, né, dupla do Azul de Domingo, né, terceiro do podcast, mas nosso segundo. Hoje nós vamos falar sobre um filme interessante chamado Juntos. Aqui é o Bruno. E aqui é o Eduardo. E Edu, traga pra gente a sinopse desse filme maravilhoso. Se você me permite, o segundo episódio juntos. Exato, foi o que eu falei. Eu acho que eu falei, pelo menos. Não, eu quis forçar a brincadeirinha. Ah, tá. Então. Ah! Ok, Tá. ok. Então, nesse filme temos um casal nova-iorquino se despedindo da cidade grande. Rumo ao campo, uma casa na floresta, pessoas desaparecidas e traumas do passado os aguardam. Será que algum desses componentes consegue rivalizar com o verdadeiro terror? A vida a dois ou juntos? Uau. Você escreveu isso mesmo? Eu escrevi. Porra, ficou bom, maneiro. É isso então, vamos falar um pouco hoje sobre esse filme dirigido pelo menino que eu esqueci o nome, peraí. Michael Shanks. Michael Shanks, primeiro filme dele, né, longa-metragem de estreia, estrelado por Dave Franco, Alison Brie e o Tatá da Turma do Didi, né. Pra mim, aquele cara é o Tatá. Eu olhar pra ele e falei: "Não é possível, cara". Mas enfim. E é isso, vamos já entrar lembrando que, né, esse episódio todo vai conter spoilers do filme. Então, se você não quer saber, assista o filme primeiro, depois volte aqui ou se você não se importa, pode continuar. Até porque eu sinto uma ânsia sua de falar sobre esse filme. Você me mandou mensagem quando foi assistir no cinema. Você tava saindo? Como que tava a situação naquele momento? Eu, ser bem sincero, eu já não lembro mais se eu estava saindo, mas eu acho que foi. Porque esse filme foi um filme que me cansou do começo ao fim, assim, eu fiquei tipo. Sabe quando você está no cinema assistindo um filme e tudo que acontece você meio que fica tipo, por quê? Hã? Por que você tá falando desse jeito, sabe? Tudo nesse filme eu sentia tão robótico, tão esquisito, assim, que me deu vontade de botar isso pra fora de alguma forma, sabe? Então eu senti, assim, que seria um filme interessante de gravar um episódio, ainda mais numa onda, assim, que a gente tá vindo de bons filmes de terror, né? Tem A Hora do Mal, que a gente já gravou um episódio, mesmo criticando algumas coisas, ele é um bom filme. Tem Faça Ela Voltar, que eu particularmente gostei bastante. E esse é um outro filme que estava instigando bastante, assim, pelos materiais promocionais, assim, os pôsteres, né? Eu não me lembro de ter visto um trailer dele. Acho que eu devo ter visto, porque eu lembro da cena deles com o olho bem próximo, assim, quase juntando. E o pôster das bocas coladas e tal, assim. Então era um filme que existia uma grande expectativa no que podia trazer do body horror. Ainda mais vindo de um ano que a gente teve o Substância, que fez um barulho, assim, nas premiações, nos festivais. E com o público, né? Ele teve uma ressonância com o público, assim, né? Então, esse filme me chamou a atenção. E eu não tinha muita expectativa, tipo, alta, igual eu comentei na Hora do Mal, que eu tava na expectativa de ser um filme absurdo, assim. Mas eu tinha curiosidade, assim, pela ideia que me chamou muita atenção. E por ter me chamado a atenção, fui ao cinema, eu e minha digníssima, e eu me decepcionei monstruosamente, assim, porque eu achei o filme muito fraco, cara. Desde o começo, assim, a cena inicial, na real, eu gostei e fiquei, temos alguma coisa aqui, achei massa. Que é a cena dos cachorrinhos, né, juntos lá, tudo grudados, tudo meio monstrengo, animatrônico, eu achei muito legal. Me trouxe uma vibe Enigma de Outro Mundo, assim, sabe? Sim, Esse filme é um começo estranho. vai ter alguma coisa interessante. E dali pra frente, tipo, cara, nada nesse filme me deu qualquer efeito assim, tirando uma aflição aqui e ali. Achei tudo muito fraco, muito na cartilha, assim, sabe? Nada de inovador, assim, nada de interessante, pra ser bem sincero. Quis trazer à tona a sua implicância com o filme. Meio que sim, assim, acho que é um filme que vale comentar. E eu acho que talvez, eu não vi se você já logou no Letterboxd esse filme. Até a gente tava conversando antes de gravar, né? Eu assisti hoje, Aham. no momento que a gente tá gravando, aqui dia 4 de setembro.
quinta-feira, inclusive o dia que estreia a temporada de futebol americano, então todos Olha aí, que tristeza. os amantes de futebol americano também. Sou contra. Você é contra os Estados Unidos? Sou contra os Estados Unidos e futebol americano, assim. Apesar de estarmos falando de filmes estadunidenses. Mas eu ainda não loguei o filme no Letterboxd. Vou dizer que ele não entra nem perto de top 5 filmes de terror do ano, né? Eu Uhum. acho que é o gênero que eu mais assisti esse ano. Inclusive tem uma menção honrosa pro último Premonição, que eu achei bem divertido. É bem divertido mesmo. Mas o meu contato que eu tive com o filme anterior foi... Você trouxe o nome do diretor, Michael Shanks, que é estreante em longas. Eu tinha visto o curta dele, Rebooted, Uhum. que é sobre um esqueleto de stop motion que fez muito sucesso antigamente, mas não consegue nenhum papel hoje em dia pela mudança de tecnologia, uso de tela verde e tudo mais. Eu achei bem interessante, eu quero te mostrar depois, eu te enviar o link, eu acho que você vai gostar também. Porra, uma ideia genial, inclusive. É genial. E tinha esse contato anterior, e a minha expectativa maior era por ser um filme que tratava de um casal, ia ter isso como um tema central, e o casal ser um casal na vida real, né? Sim. A Alison Brie e o Dave Franco. Acho que uma dinâmica muito interessante que eu não sei se ajuda o filme ou atrapalha, sinceramente. A gente pode falar mais pra frente sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu acho que a coisa que mais me interessou ali, e enquanto assistia, ficar pensando, caramba, isso deve ser. Isso que eles estão tratando agora deve ser um assunto que surgiu. Porque quando você tá junto com uma pessoa, né, essas questões surgem em discussões, em pensamentos. Então achei muito interessante. Mas ao mesmo tempo, a escolha do casting ali, principalmente do Dave Franco, me causa uma estranheza, porque não sei se faz parte disso que você falou, de toda vez que você pensava, por que isso está sendo falado? Basicamente, toda hora que ele falava, ou gritava, ou vinha aquela voz rouca dele, e o personagem que é alguém que parece que veio de uma noite de bebedeira, né? Ele não tá conseguindo dormir Nossa senhora, cara. durante o filme. Pelo amor de Deus. Cara. Me trouxe muito os filmes de comédia que ele faz, então eu não conseguia tirar isso da cabeça, sabe? Em contrapartida, a Alison Brie, eu gosto muito dela, como atriz, assim, eu não tive contato maior, assim, em Community, que é, tipo, onde eu acho que a maioria das pessoas conheceu ela, mas ela já tem um passado recente, assim, no horror, né? O próprio filme que o Dave Franco dirigiu, The Rental, Horse Girl, que é um dos primeiros originais Netflix que eu tenho memória de ter assistido. E o próprio Pânico 4, né? Que, na minha visão, é o melhor Pânico. A gente teve essa conversa recentemente. Ela tá no Pânico 4, cara? Se não me engano, ela é uma das primeiras mortes, assim. Nossa, eu não lembrava disso. A minha referência dela é BoJack. BoJack, que ela é a Diane, né? A Diane, aham. Ela também participou de Mad Men, né? Então, tem uma carreira maior em séries. Uhum. E ela tem esse olhar que chamam de Crazy Eyes, né? Ela tem um pouquinho de Crazy Eyes mesmo. E recentemente ficou famoso no TikTok aquilo da a sua amiga com olhos azuis, que tipo, do nada te olha e fala alguma coisa aleatória, assim, profunda. Ela tem um pouco disso, assim. Mas eu gostei muito dela no filme, assim. Então eu tive esses pensamentos de, tipo, ao mesmo tempo que esse drama familiar ali, da relação dos dois, me puxou muito por ser uma relação que existe fora das telas. A escolha do Dave Franco, eu não sei se Eu acho que foi uma péssima escolha, não sei assim, quantas pessoas gostam dele. Eu lembro dele basicamente de Anjos da Lei. Ele não tem um rosto tão familiar assim pra mim, mas eu achei ele muito ruim. Essa parada da voz é muito real, cara. Toda hora ele falando. Caraca, mano, que cara. Caraca, velho. Eu não acredito em nada que esse cara fala. E não porque eu acredito que o personagem é dúbio e não sei o que lá, cara. É porque é ruim, velho. Ele não tem, assim, uma dicção interessante, não tem um tom interessante. E eu não sabia que eles eram casais quando eu fui assistir o filme, eu descobri bem depois. E eu, cara, eu não achei que tem química nenhuma ali, sabe? Tipo, então eu acho que eles seriam um casal na vida real. Só é legal pro marketing, porque dentro do filme isso é indiferente. Parece só dois atores que foram contratados e por um acaso não tem química, sabe?
Então, a Era Sombria eu gosto. A pior crítica que você pode receber, né? Atuar com a sua esposa ou com o seu marido e Porra, velho, é a química, sei lá, cara. Porra, é tão bom quanto o picolé de chuchu, sabe? É difícil, cara. É difícil. E a Era Sombria é boa, tá? Pra ser justo, ela é bem boa. Inclusive, cenas de discussões, assim, eu conseguia ouvir a voz da Daenerys e eu ficava imaginando ela e eu ficava esperando a voz do BoJack voltando. E vinha uma voz meio rouca também, mas não era tão interessante. ela discutindo com o Mr. Peanut Butter. Eu pensava mais no BoJack, porque eu nem BoJack é mais legal que o Mr. Peanut Butter. Enquanto a trama em si, assim, sabe? Eu acho que é um filme que ele muito óbvio. Ele é muito absurdamente óbvio, assim. Ele começa assim, tranquilo, ele começa apresentando assim o mundo e uma coisa esquisita que vai ter de elemento fora do normal ali. Aí depois já entra naquele mundo comum das pessoas fazendo suas coisas. E apresenta o casal, que é um casal que tá meio, né, meio na corabamba. Ela pede ele em casamento e ele fica com uma cara de bunda e não fala nada. Sabe? Aí fica. Não te merece, garota. Pois é, tipo, fica nesse clima assim o filme inteiro, assim, de cara, eu não consigo entender o porquê que ela tá namorando esse cara encostado aí que não quer nada, sabe? Eu achei, cara, eu não sei, nada nesse filme me convenceu, inclusive o motivo deles terem ido pro interior, achei um pouco. Foram só porque ela conseguiu um emprego numa escola, e aí nessa escola é esquisito, cara. Aí ela vai pra lá, e assim que ela entra lá, você já sabe que vai. Que aquele cara é o antagonista, né? Ela chega lá, aparece o Tatá, e, e eles começam a conversar, e você começa assim, uma ou outra, assim, tipo, ou esse cara vai ser um caso dela, porque rola todo esse papo de que eles não transam mais, né, o casal principal, né, e ela fica tipo, nossa, por quê, assim, e você começa, será que vai rolar, tipo, um negócio extraconjugal, assim, não sei o quê, e aí vai avançando a trama, mas você já sabe que aquele maluco ali vai ser o único antagonista, vai ser o antagonista desse filme de alguma forma, sabe? E de uma forma muito óbvia, assim. Então. E eu sinto que o filme tentou fazer uma certa surpresa mais tarde, sabe? É interessante você trazer isso porque o Tatá da. Eu não conheço o Tatá, então fico devendo nesse quesito. Porra. Mas eu não senti isso de que foi tão óbvio que ele seria o. Claro, tem essa tensão ali de tipo, será que ele tá dando em cima? Ou. Uhum. Na minha cabeça isso era muito óbvio. Ele gostou dela, igual o personagem do Dave Franco fala, né? Ah, ele gostou de você e parece que você também tá dando moral. E depois tem aquela virada ali, tipo, você descobre que, na verdade, ele tinha um marido, Uhum. e daí ela percebe, tá bom, eu fiz a leitura errada, e eu, como público, também fiz. Sim. Mas eu não senti de começo que ele seria o antagonista. Cara, eu senti, porque eu sinto que eu já vi tantos filmes assim, porque tem esse casal protagonista que eles saem do mundo comum deles, onde eles eram cercados por amigos e tal. E aí eles vão para esse ambiente do interior e só existe uma pessoa que interage com eles lá, sabe? E aí quando começa a entrar uma trama de seita. Aí eu falei, fechou. Esse cara tem a ver com a seita. Ele vai ser responsável por alguma coisa ruim, não sei o que lá. E é isso, sabe? Não, foi bem percebido. Então. Inclusive, é, esse filme, ele tem uma questão pra mim que ele não sabe muito. Que eu eu senti que ele não sabia o tom que ele queria ter, sabe? Eu sinto que ele é sério por muito tempo e de repente ele começa a ter umas viradas cômicas que você acha que vai engatar numa comédia, num terrir assim, meio gore, igual Substância engata, inclusive não querendo fazer a comparação, mas já fazendo, né? Até meio injusto ficar comparando esses filmes, mas é porque é o mais atual, assim, e ele não se decide, sabe? Eu senti que ele não se decidia. Então, isso me tirava do filme muito, assim. Além dos diálogos que eu achava super engessados e expositivos o tempo inteirinho, cara. O tempo todo explicando alguma coisa que ia acontecer do filme, sabe? Sem contar. Peraí, eu não sei nem quanto tempo. A gente não tá há muito tempo do episódio, mas acho que eu vou trazer esse negócio agora, porque eu lembrei que tem uma trama no filme
da família do protagonista. Sim. Que porra foi essa, cara? O que é essa trama? A mãe dele realmente, tipo, matou o pai morreu, a mãe ficou do lado. O que é isso? O rato morto. É um filme muito estranho pegar isso que você falou de não saber o que é. Pra mim, eu nem sabia como descrever. Eu escrevi aqui um termo meio cringe, né? Eu coloquei aspecto low-key. Porque, tipo, não se sobressai em nada, assim. Não. Eu me pergunto se ele é sutil ou é mal desenvolvido. Porque você falou isso, por que eles vão pra cidade? O que é isso que... Por que o rato tá ali? O cara já sabia que a família dele tinha acontecido tudo isso, o cara da seita, né? Você não sabe por que as coisas acontecem. A própria parte da seita não é bem desenvolvida, né? Aparece só em alguns momentos. Tem uma cena de gravação ali do casamento do vizinho, que lembra um pouco aquelas gravações que aparecem durante o Faça Ela Voltar. Sim. Ou até passa uma vibe meio, sei lá, Outlast, assim. É meio found footage, né? Tem um quê, assim, de found footage, de documental, assim. É interessante isso. Mas tem outro momento, você citou a substância, que eu acho que vai surgir na cabeça de muita gente naquela cena da caverna, né? Que ele desce lá pra Sim. procurar respostas e você encontra a criatura, que é muito uma maquiagem ali da substância, né? Então, essa cena foi interessante, sabe? Vários momentos do filme, assim, eu achava que ia engrenar aqui, tipo, não, agora vai, a história vai ficar interessante, vai acontecer alguma coisa interessante. Quando aparece essa criatura meio quimera ali do casal, você acha, porra, agora vai, tipo, nossa, e a criatura tá pedindo ajuda, sabe? Ela não tá tentando atacar. Coitada, né? Exato, e aí corta o dedo e vaza, e é só isso, e acaba, tipo, é só uma maquiagem maneira pra uma micro cena que não faz diferença, sabe? A própria cena do início, que você citou Enigma de Outro Mundo, e veio na minha cabeça também o It Comes at Night. Aham, É destoante do resto do filme, né? Não é aquele início que, como acontece em muitos filmes de terror, que coloca o tom do filme, exato. a estranheza que vai permear o resto da obra. E isso me surpreende que eu falei pra você, eu não sei, lembro se a gente já tava gravando, acho que a gente não tava gravando ainda, mas que eu vi muitos críticos, assim, pelo YouTube, pelas internets aí, elogiando, assim, esse filme, assim, como se fosse um filme muito estranho, assim, como se fosse um filme que vai no body horror, assim, fundo, e, cara, eu não consegui ver nada disso. Porque tirando uma cena ou outra ali das mãos deles, assim, tipo, entrando no braço e tal, Que eu achei muito legal. eu achei bem legal também, mas não tem nada. Passando pelas costas. Mas não tem mais nada, sabe? Se tem cenas interessantes, é um filme de cenas, né? Tem cenas interessantes que você fica, caralho, essa cena foi legal. E, e morre aí, sabe? Não engrena, não vai pra frente. Porque você traz toda uma trama de uma seita. Isso é uma parada esquisita. Ele é um filme que eu falei aqui que ele se explica o tempo todo. Mas mesmo ele se explicando o tempo todo, parece que não é o suficiente nada que ele fala ou mostra, sabe? Porque não é profundo. É só como se ele estivesse explicando os passos da trama, assim. E isso eu acho muito incômodo. Muito incômodo o filme inteiro. Tipo, cara, se você quer fazer um filme esquisito, só faz um filme esquisito. Esquece essa parada de ter que explicar tudo. Isso é muito do cinema, assim, da cartilha do cinema de horror atual, dos blockbusters. Esse filme, eu nem sei quanto que foi gasto nesse filme, mas ele não é um blockbuster, definitivamente, né? Ele é um filme de baixo orçamento. Né, E, também não fui atrás de quanto. cara, ele segue essa cartilha da franquia da Annabelle, essas cartilhas assim de explicar tudo, de mostrar tudo, sabe? Esse passo a passo das coisas irem piorando, esse roteiro bem quadradinho assim, só que de uma forma extremamente desinteressante, cara, sem criatividade nenhuma, ao meu ver, assim, sabe? Quando você entra pra fazer um body horror, eu acho que a primeira coisa que você precisa ter é a criatividade. É igual o filme slasher, assim, cara. A gente não vê filme slasher pela história, porque geralmente a história é a mesma. Todo filme slasher geralmente tem a mesma história, né? Até Pânico que subverteu, depois começou a ficar todos. Eu adoro a franquia Pânico, gosto de todos, inclusive. Mas todos eles meio que se repetem em algum sentido. Só que você vai pela criatividade da morte, pela forma que no Pânico tem a questão da revelação do assassino, né? Mas no Halloween são as criatividades de como que vai ser
a próxima morte, como que vai ser esse tipo de coisa, né? O quão gore vai. E no body horror meio que geralmente tem essa parada, assim, né? Essa curiosidade meio mórbida de ver o que vai ser esse horror, assim, o quão aflito você vai ficar assistindo esse filme. E esse filme não é criativo, ele não me traz criatividade nenhuma nesse sentido. Para dar um exemplo de um filme que saiu agora, na mesma semana, que é o Faça Ela Voltar, porra, cara, aquele filme me deu um desespero do cacete, mano. Porque ele trabalha tão bem o som, tão bem essas cenas meio agoniantes, assim, sabe? Como o menino comendo a faca lá. Caraca, velho. E quando você tenta extrair isso aqui dos juntos, você meio que não tem nada, sabe? Eu esqueci o nome dos irmãos que dirigem o Faça Ela Voltar, mas é uma característica deles, a criatividade mesmo. Desde o Talk to Me. O Talk to Me é um excelente filme, inclusive. Foi um dos últimos filmes de terror, assim, que realmente. Eles têm essa parada de deixar você tenso, assim, né? Eu acho que eles são, assim, bons diretores. E eu sinto que esse primeiro filme. Esqueci de novo o nome do diretor. Talvez não seja um bom sinal. Michael Shanks. Michael Shanks. O primeiro filme dele, assim, longa, né, no caso. Cara, não. O roteiro dele também. O roteiro dele, inclusive, curiosidade, eu vi que rolou uma polêmica de possível plágio do roteiro dele. Não sei se você chegou a ver isso. Não vi. Uma galera acusou ele de plágio, aí ele foi lá e rebateu: olha, aqui está o meu registro do meu roteiro. Aí tem um registro de 2019, e a galera que acusou de plágio tinha um registro de, tipo, 2023, sabe? Uhum. Então ele deu uma carta reversa ali pra eles ali. Então, só curiosidade mesmo que eu vi esses dias, achei interessante. Roteiros que ainda não tinham virado filme, assim. Exato. Ele escreveu o roteiro, né? E todo o roteiro meio que você. Aqui no Brasil também é assim, geralmente você tem que. Você não precisa, mas seria bom se você fizesse uma. Tirasse os direitos autorais do seu roteiro, né? Se você registrasse ele. Todo o roteiro, geralmente você. É importante você pegar os direitos autorais, né, desse filme. E ele já tinha o registro, né, desse roteiro em 2019. E essa galera que acusou ele tinha um registro de 2023, assim, de um outro roteiro lá. Não sei quais são as semelhanças, assim. Não fui tão a fundo nisso, só vi meio que superficialmente, assim, mas achei curioso. Mas isso então não entra na crítica negativa. Não, não entra. Achei bacana, inclusive, dele ter o registro certinho, assim. Achei muito interessante. Ver um filme que eles não roubaram, assim, porque rola muito nessas. Filmes que são produzidos e rolam essa questão de, roubou de fulano, roubou de ciclano. E geralmente os caras roubam mesmo e não dá em nada. Então achei bacana. E você chegou a comentar desse. A gente falou já um pouco, né, do tom, né? E da questão da religião pagã ali, do culto, e da parte de trauma familiar que ele tem, leva. Uhum. Que também não é muito falado, né? Se dá a entender que foi algo recente, né? Que ele já adulto, fora da casa dos pais, volta e encontra a mãe já bem fora de si, assim, após a morte do pai, né? Próximo de como é explorado esse trauma no filme do Ari Aster, Midsommar. A partir dos sonhos que ela tem e das visões que tem da família, né? Eu achei uma parte bem macabra daquele filme. Lá é muito bem feito. Mas aqui, sei lá, é meio jogado, assim. Fica mais na minha cabeça como o filme que poderia ter sido, né? Um filme que explora mais esse culto, a igreja que existia no local, o casal que desapareceu e o próprio trauma dele. Sim. Mas eu expliquei pra Dana de forma parecida como você falou ali. Minha namorada perguntou assim, como que foi esse filme que você assistiu? Eu falei, bem isso é um filme de cenas. São cenas chocantes espalhadas pelo filme, desconexo, assim. E o sentimento que eu saí dele foi melhor do que o próprio filme, sabe? Uhum. Muito daquele final ali. Eu não sei se é um ator, acho que é mais um trabalho de efeitos especiais, né? Na junção dele. Então, eu fiquei em dúvida também, porque eu senti um vale da estranheza, sabe, na cara deles. Com certeza. Aquele final, eu não sei, eu me senti bem. E é engraçado eu me sentir bem, porque eu fiquei me perguntando, será que é uma escolha. O que tá falando? Porque meio que diz que a única saída é ou a morte ou se juntar a outra pessoa e perder completamente a sua individualidade, né? É uma mensagem esquisita, né? Dá várias aberturas, assim, pra leituras diferentes.
Na minha cabeça, esse sentimento positivo foi muito de entender como algo talvez explora a complexidade humana, isso que é difícil de entender, bonito e assustador que cada um tem dentro de si. Traz uma discussão, talvez, ou a possibilidade de discussão que um dos meus animes favoritos traz, que é o Evangelion. Uhum. Aquele grupo que você não sabe a face, mas são pessoas que trabalham nos bastidores do mundo, assim, querendo tirar os limites. E isso, de certa forma, tiraria os conflitos, porque você não tendo mais limite com o outro, você teria um entendimento completo. E essa união, essa proximidade traria paz, que seria algo almejado ao invés desse mundo que a gente vive, que é um mundo de morte, um mundo de sofrimento, né, que o protagonista vive, o Shinji, de depressão e de não entender o que o outro quer de você, o que é esperado pra você e o que passa de geração em geração, né? Tipo, meu pai fez isso, minha mãe não conseguiu mais viver sem meu pai, então eu vou viver assim se eu me juntar, se eu tiver uma relação também com outra pessoa. Então, traz essa possibilidade de discussão. Você trouxe uma bagagem sua, né, pra Com esse certeza. filme, assim. Acho interessante você ter conseguido puxar tudo isso, sim, pro que foi apresentado no final do filme, assim. Pra mim, realmente, esse filme foi só um vazio, assim, sabe? Um vazio que eu acho que daqui um mês eu já esqueci muito dele, e talvez quando eu lembro eu comece a ficar com raiva de algumas coisas. Cara, eu não entendo exatamente qual é a ideia que esse filme tá querendo passar com tudo isso, assim. Porque você é apresentado a um casal que claramente não deveria estar junto mais, um casal que não se dá bem, um casal que não tem química, um casal que não tem planos juntos mais, assim. E eu achei que isso poderia ser uma premissa interessante, assim. Tanto que eu tinha a imaginação, aí vai a minha expectativa, né? De que aquela cena, quando eles entram no. Quando eles caem, na verdade, na caverna, que aquilo ia durar, tipo, 90% do filme, sabe? Eu achava que o filme ia descer para um lado de sobrevivência e assim eles iam aprender a trabalhar juntos, porque eles estão meio que virando um só, estão se grudando e eles precisam aprender a lidar com isso. E que entraria realmente numa parada desesperadora, sabe? Eu sinto que a criação, assim, de um inimigo. Primeiro, batido você criar pelo menos pra mim, um inimigo pagão, né? Então, acho um pouco batido. Acho que pra você fazer isso tem que ser muito bem feito, pra não cair pra um lado meio conservador, assim. E a figura de um vilão específico, assim. E esse vilão é LGBT. E esse vilão, ele é pagão, então ele não é de uma religião cristã afins, assim. É tudo muito estranho. Eu não lembro, na real, se não é uma religião cristã, mas é que eles consideram como um paganismo, né? Então, poderia ter sido qualquer tipo de religião não cristã ali. Isso me gerou muita coisa na cabeça que eu fiquei assim, cara, pra onde esse filme tá querendo ir com essa mensagem, sabe? Porque aí você pega aquele outro casal que se deu mal lá na caverna virou uma quimera. A mensagem é, tipo, que os dois tentaram preservar as próprias identidades e por isso eles merecem virar um monstro ou morrer, tipo, porque aquilo ali claramente é uma fusão que deu errado, porque provavelmente eles não concordavam em se tornar um só, né? Eles lutaram contra a transformação. Exato. Então, tipo, na mensagem do filme, é essa. Deixa eu completar, na verdade, meu raciocínio antes de eu pular palavras aqui. Então, na mensagem que tá passando naquele universo ali, você tem que se tornar um só, porque esse é o amor divino que vai te aproximar com um Deus, um ser assim, né? É o amor real. É esse, né? É o amor superior. É isso, vocês se tornam um só. Então, ali você preservar uma identidade única, como duas pessoas separadas, assim, isso é errado. Você não está se abrindo para esse amor divino, esse amor supremo. Beleza. Então, o casal ali, protagonista, eles resolvem, no final do filme, que eles vão se tornar apenas um, assim, né? Cara, eu me embaralhei que eu tava falando. Ai, caralho, eu perdi minha linha de raciocínio. Até porque é difícil de seguir essa linha de raciocínio que não faz sentido, né? Você falando fez muito mais sentido desse filme que você imaginou ali que seria, da caverna e da sobrevivência. Ou até mesmo esse se tornar um só, se algo horrível, né? Uma ideia impensável. Tipo, eu não quero continuar com essa pessoa Sim. que não combina comigo. Mas no final é tipo, ele falando, eu me odeio
E ela não dá pra entender muito bem a virada que tem, tipo... Eu até lembrei agora que eu ia falar. Eu acho que esse filme, se ele tivesse o que eu acho que ele fracassou em ter, uma virada sarcástica, um tom irônico de assim, de como são os relacionamentos, que eu acho que talvez ele tenha tentado ter na teoria, mas talvez no texto escrito, talvez o diretor tenha pensado nisso. Ele falou que se baseou em experiências dele, né? Então talvez a ideia fosse trazer um tom irônico, sarcástico, assim, pra esse final, onde o casal, né, meio que se engloba e vira um só, uma bolha. Só que eu não senti esse tom irônico, sarcástico. Eu senti que o filme tava se levando muito a sério, sabe? O filme fica um final super melodramático, meio piegas, assim. Então, cara, pra mim não colou. Pra mim colou uma mensagem esquisitíssima, um filme esquisitíssimo, com cenas bacanas, tipo a cena. Por exemplo, uma outra cena que eu achei que o filme pudesse degringolar, não, disparar e ser uma coisa foda, foi a cena deles. Assim, já era um flash forward foda lá no começo, né? Quando aparece a serra, mas deles serrando o braço, assim. Vai descambar agora pra uma comédia, um terrir, assim, meio sarcástico, meio irônico, e o filme vai ficar foda, vai ficar joia. O que pra mim não teve, sabe? Pra mim não teve nada disso. Pra mim o filme não sabia dosar esses tons, dosar essas medidas do que ele queria ser. Não sabia trazer as tramas. Cara, você quer trazer a trama da seita, ou você quer trazer a trama do casal, você quer trazer uma trama de um trauma de família que, por um acaso, ela não sabia? Como que ela não sabia se eles estão juntos há tanto tempo? Porque ele acabou de lembrar desse trauma. Isso não fica claro, nada disso fica claro, sabe? E a relação desse trauma com o resto da trama, porque parece só uma coisa jogada. Então parece que são ideias que não estão se conectando, assim, sabe? Então, tudo pra mim nesse filme ficou perdido. Sim, eu acho que, como você falou de bagagem, né, que eu consegui fazer aquelas relações por tanto o anime que eu assisti, mas muito por um outro filme que eu vi também, que entraria num tema que eu queria trazer. Por que tem tantos filmes sobre florestas e trilhas, né, nos Estados Unidos? Eu Uhum, comentei sobre It Comes at Night, tem o The Ritual também, uhum, filme recente do mesmo diretor que fez o reboot ou remake do Hellraiser, que lançou recentemente. aham, E tem o Outro Significativo, uma dupla de diretores que fez Novocaine com o Jack Quaid, filme que lançou esse ano, que é com a Maika Monroe, e também sobre uma floresta de trilhas. É mais uma ficção científica do que um terror. Sobre isso, não com esse aspecto de seita, de uma religião pagã, mas de alienígenas. sim. Mas muito interessante pra tratar sobre esses temas de casal também, de relacionamentos e de quais são os limites e as possibilidades de uma relação, né? Mas eu não consigo muito bem separar, né? Porque já vinha com esse filme na cabeça, com essa bagagem. Mas acho que se fosse só pra ir de juntos, eu não sei se eu teria tirado tantas coisas positivas assim. Eu acho que, cara, são muitas coisas, assim, espalhadas, assim. Eu não realmente não saquei, assim, eu não peguei a vibe do filme, assim, eu não consegui pegar essas coisas positivas, eu li coisas positivas, eu não consegui entender qual é a estranheza tão grande desse filme, assim, né, tipo, em questão de estética, narrativa. Eu acho que tem uma premissa muito bacana, muito interessante, que só trava mesmo, só trava. Personagens que não são tão legais, casal que não tem o que falar ali, sabe? Até agora, assim, parece que eu já tô começando a sentir dificuldade de falar coisas mais sobre o filme, assim. Eu já falei bastante coisa, mas, por exemplo, na hora do mal a gente conseguia puxar mais coisas, fosse pra falar bem, pra falar mal, e eu quis gravar pra descarregar isso assim mesmo, porque eu acho que eu precisava falar algumas coisas desse filme, assim. Mas É um espaço seguro pra é, descarrego. então, realmente foi um filme assim que veio, que vai embora e que eu acho que não vai ficar, sabe, cara? Não é um filme que daqui a alguns meses vai estar todo mundo lembrando. Muito cartilha, assim. Esse filme me lembra um filme que na minha cabeça faz muitos anos que eu não vejo. Quando eu vi no cinema eu achei ok. E a memória dele me traz coisas boas, porque eu achava um filme assim meio esquisito. Só que o final era muito ruim. Que é um filme chamado, acho que em português é só A Cura. É um filme do Gore Verbinski. Ah, eu lembro. E ele é um filme que ele tem umas paradas muito interessantes durante o decorrer do filme, assim. É um filme que se passa, acho que num sanatório.
E aí tem umas larvas, assim, que eu não lembro direito o que elas fazem, assim, mas tem todo esse clima de mistério no ar, assim, de você tentar descobrir o que tá acontecendo. E o final do filme cai num final meio blockbuster, assim, de você trazer um vilão que é uma criatura, que é um negócio, assim, sabe? Você personificar tudo que é esquisito ali só em uma pessoa, ao invés de ter talvez uma aura interessante, ou, sei lá, um final mais aberto, um final mais, sei lá, mais criativo, assim. E esse filme me levou de volta pra esse filme da Cura, sabe? O Juntos me fez lembrar o filme da Cura. Só que a Cura me trazia uma. Faz muitos anos que eu não vejo, né? Assim, eu vi no cinema esse filme quando lançou, acho que em 2016. Então, faz uns 9 anos que eu não vejo esse filme. Então, esse filme, ele. A Cura, no caso, ele é um filme que tem um mistério que te instiga, né? Pelo menos me instigou na época que eu assisti. Juntos, ele não tem nem isso pra mim. Foi o que eu falei, sabe? Eu entrei no filme, a hora que eu entendi quem era aquele cara, assim, logo no começo, e começou a ter uma primeira interação, eu falei, tá, esse cara vai ser um antagonista, esse cara vai sair, porque é a única pessoa que eles vão interagir o filme inteiro. Não vai ter mais interação com ninguém que a gente viu no começo, dos amigos deles, isso aí acabou. E não apresentaram mais nenhum personagem, então é isso. Esse é o núcleo de personagens, assim. Então, sabe, foi um filme muito roteirizado, assim, numa forma, um filme muito formulaico pra mim. Então, me deixou essa sensação ruim, assim, de. Caraca, eu saí do cinema, a Gil falou que gostou do filme, assim. Ela falou assim: ah, A Hora do Mal é melhor, mas eu gostei desse filme. Eu virei pra ela e falei: eu achei esse filme ruim do começo ao fim. Começou o filme, os primeiros diálogos eu já tava achando ruim já. Eu achei, cara, tudo muito robótico, travado, assim, muito nada, cara. É isso, assim, é triste, decepcionante, assim. Poderia ser um grande filme, tinha uma premissa muito bacana. E Alison Brie é legal, Gostei bastante dela. Dave Franco é ruim, e o Tatá da Turma do Didi é ok, mas ele é o Tatá. Não, pois é, e ele tem aquela parte depois de mostrar pra ela o vídeo do casamento, que meio que explica, né? Ai, Eu, eu fiquei, tipo, puta que pariu, assim. será que foi engraçado sem que, tipo, era pra ser engraçado? Ou, tipo, Cara, eu e simplesmente ele não reaparece, né? Então fica um negócio. Ele é o vizinho deles. ele não reaparece porque ele conseguiu o que ele queria, né? Eles se juntaram, viraram só. Qual que é o motivo dele precisar disso? Eu não tenho a menor ideia. Como que isso vai se expandir? Ou simplesmente por se juntar com a sua metade você fica satisfeito e não quer mais nada com nada? E no final eles até têm o sininho, né, na frente da casa. Pois é, cara. E aí, será que eles vão tentar transformar a mãe e o pai dela Ah, é uma boa pergunta. numa criatura só? Esse filme eu queria ver, ó. Podia ser um curta só. Tá vendo? Esse filme poderia ser um curta. Ia ser mais interessante, talvez. Um curta só dos dois na caverna ali. Mas olha só, é uma coisa que. Agora tu me lembrou, fiquei bolado aqui. Ai, caralho. Ela vai lá buscar, acho que a chave do carro, né? Não lembro o que que é. Isso. E aí tá tudo aberto, tudo arreganhado. E, cara, eu sabia que isso ia acontecer. A hora que ela chegou lá e tava tudo aberto, eu falei, puta que pariu. Vai acontecer tudo. Agora vai ser uma exposição absoluta, absurda. Aí o cara tá lá, trajadinho já, pronto pro espetáculo, né? Tá com a sua roupinha de pastor lá, sei lá. Passando a fita, ele escondidinho, né? Eu peguei a chave dela, deixei escondidinho aqui. Já já ela chega aqui, cara. Vou ficar aguardando aqui. Aí ficou lá um tempinho sentado em algum canto e puta, tá demorando pra chegar, vou ao banheiro. Aí ela chegou, ela tá, chegou agora, vamos esconder aqui, vamos ficar no cantinho aqui, bem quietinho, meio no guarda-roupa aqui. E enquanto ela assiste, a hora que tiver um momento bacana, assim, que eu ver que a fita tá acabando, eu vou ficar atrás dela e ela vai tomar um sustão massa, assim, e ela vai ficar surpresa. E é isso, cara, é muito. Cara, é muito ruim. Desculpa, é muito ruim isso. É muito tosco, cara. É muito tosco essa antecipação, assim, sabe? Essa coincidência do cara tá esperando ali. Ele sabia naquele momento, sabe? Que ela ia chegar e. Ai, sei lá. O filme também ele é muito curto, não dá pra saber o que foi tirado ou não. Ele tem essa cara de que tinha mais coisa que foi. Ficou no chão da sala de edição, sabe? Essa parte de ele direcionar o casal pra essa fusão, né, pra cair lá na caverna.
Parece meio por sorte ou por azar, né? Porque não aparece ele, por exemplo, falando: ah, tem uma trilha aí muito legal aqui perto. Eles simplesmente vão Sim. e acontece de cair no buraco, começa a chover, sabe? E além disso, ele não é só cair no buraco, né? Eles têm que beber aquela água. Sim. Então, tipo, além disso, pô, o cara estava planejando, puta, quando vai cair alguém naquele buraco. Eles vão ficar com sede, então vão ter que tomar um golinho da água ali. Então é isso, cara. O cara tava esperando esse momento. Já tinha acontecido com aquele outro casal, que não tava lá, né? Se não tivesse chovendo, eles teriam saído. Exato. Então é. Assim, se é pra ser uma coincidência, eu acho que eles deveriam abraçar essa coincidência e mostrar como coincidência, sabe? E, tipo, caralho, o cara estava vivendo a vida dele, porque não existe mais a igreja dele, e calhou ali de acontecer de chegar um casal e cair lá, e se ele, porra, é agora, mano. Sabe, de tipo, sei lá, eu não sei também. É por isso que eu não peguei ele como um antagonista logo de cara, porque não parece tudo sendo coincidência dessa forma, assim. É, Não dá pra ver a influência dele. então, ele não tem influência, assim, mesmo. As coisas só acontecem, ele é um antagonista bem passivo, assim, né? Ele não faz um mal ativamente, assim, né? Acontece e aí ele vai, de repente, que bicho de pastor atrás de você, venha se unir, vamos transformar você em um só, porque sim, não sei o que isso vai mudar na vida dele. É só porque ele é religioso e ele quer mais fiéis, não sei, talvez. É uma boa desculpa. Mas o fato de eu entender que ele era um antagonista é muito por esse núcleo meio manjado de tipo, só tem esse personagem mais, sabe? E eles vão querer transformar esse episódio. Esse personagem vai ser meio adorável, ele vai ser divertido com ela. E eles vão querer fazer alguma coisa com ele, ele não vai estar lá de graça, sabe? Então poderia ter a possibilidade deles darem uma zoada no protagonista ali, no Dave Franco, né? Fazer talvez uma parada meio a mosca, assim. Mas não, eles resolvem seguir com o casal que se odeia e de repente se ama. Então E o Dave Franco se juntar com um cachorro? ia ser maneiro, hein? Porra. Se o Dave Franco cai naquele buraco e aí ele vira meio que parte daquela quimera ali, ia ser interessante, ia dar uma cena bacana. Então, sabe, esse filme assim, ele falhou pra mim em todos os níveis. Eu gosto de uma cena ou outra assim. Eu gosto, pra não falar que eu só falei mal do filme, eu gosto muito da cena, apesar que eu não entendo muito bem as regras dessa aproximação deles. E apesar deles explicarem tudo, isso ficou meio no ar, assim. O que pode ser bom também. Aquela cena que ele tá, tipo, numa sala ali compondo, tocando, e aí ela já tinha ido dormir, e ela vem meio que se arrastando, assim, meio que flutuando, e ela soca a cara naquela porta de vidro e fica meio que batendo, sabe? Não sei se você lembra dessa cena. Lembra? Essa cena eu achei uma cena bem tensa, assim. Achei muito bem feita essa. Foi bacana, foi muito legal, assim. Mas é isso, sabe? A própria cena do primeiro sonho, né? Que reforça aquilo que você comentou de ser um filme de cenas. A cena que ele sonha com a mãe a primeira vez. Eu fiquei um pouco cagado, eu admito. Você ficou mesmo, cara. Eu achei essa cena muito ruim. Cara, eu achei essa cena muito podre, velho. Eu não sei, eu achei muito mal dirigida, sabe? Não, pro meus sentidos, assim, né? Uhum. Eu não senti uma boa direção, achei os efeitos esquisitíssimos, assim. Não me levou, assim, em momento algum, a sentir tensão, sabe? Eu senti, tipo, caraca, vai chegar um jumpscarezinho agora que não tá sendo bem construído, sabe? Sabe o que a gente falou do jump scare da Hora do Mal, lá da cena que o Josh Brolin tá conversando com o filho dele, tal, e você tá esperando aquele jump scare e não vem, não vem, não vem. Quando vem é maneiro. Essa cena pra mim é o oposto, sabe? Ah, a parte do jumpscare não foi nem a principal, assim, pra me assustar, mas só o momento que você percebe que é um sonho, né? Você fala, tá, alguma merda vai acontecer. E ela fala, eu não consigo dormir com eles me olhando. Aí, nessa parte, quando aparece a mãe de longe. Mas quando dá o jumpscare, Então, eu entendo, tipo, porque essa parada do eu não consigo dormir com eles me olhando, isso é uma parada que, a hora, isso que me gera um arrepio de pensar, assim. Porque, cara, é muito tenso isso. Isso me lembra, inclusive, uma cena do Invocação do Mal 1, que a menina tá na cama, assim, e ela aponta pra irmã dela, tem alguém atrás da porta ali, não sei o que lá, e só ela vê. Então, uma escuridão do cacete, assim. E ali, cara, ali é absolutamente angustiante, sabe?
E no Juntos eu não senti isso, porque eu senti meio falso, assim, o rosto, a expressão da mãe. E ela chegando perto, né? Porque tem, se não me engano, a cama vai se aproximando, né? Na verdade, ele levanta a coberta e ela sai por baixo. Algo assim. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. E, cara, isso não me pegou. A cena, tem uma cena no grito que é assim, né? Nos dois tem, né? Mas principalmente do original, que é aquela parada da Kayako tá debaixo do cobertor. Essa cena me traumatizou quando eu era criança, porque eu vi ela quando eu era criança. Inclusive, quando eu era criança, eu tinha tanto pavor disso, assim, porque meio que a criatura quebrou a regra da proteção do cobertor, né? Tá com o pé pra fora da cama, tá de boa. Exatamente. Então, quando eu vi essa cena do grito, inclusive foi num Globo Repórter, era uma coisa aleatória, tava passando alguma, sei lá o que que era sobre filme de terror, assim, e apareceu essa cena que aparece a Kayako debaixo do cobertor, ela, a moça, é a mulher, não lembro se é a mulher, o personagem levanta o cobertor e vê o rosto dela e ela meio que puxa, se eu não me engano. Cara, isso me gerou um desespero, que daquele dia em diante, toda vez que eu ia dormir, eu fazia um casulo com o cobertor. Eu garantia que não tinha nenhuma ponta do cobertor caída pro chão, pra não ter jeito nenhum dela entrar pelo cobertor e me puxar, cara. Falando desses momentos traumáticos na infância, eu não cheguei a assistir o Chamado quando eu era pequeno, mas tinha toda essa mística, né, de assistir a fita e... Sim, Eu tinha assistido em Todo pânico. Mundo em Pânico. Não o filme original. Mas eu lembro de um momento, acho que eu tinha uns 6 anos por aí. A gente tava. Eu e minha irmã, que é 5 anos mais velha, e mais os amiguinhos assim de. Brincava, né, na rua. Aí a gente tava brincando na areia, fazendo um forte, porque a menina do chamado ia aparecer a qualquer momento. E, e daí eu peguei e falei, gente, mas a gente não viu o filme. Quer dizer, a gente não viu a fita, a gente viu só o filme. Daí todo mundo desencanou. Foi muito engraçado isso. Tipo, não, é verdade. Pô, mas tem a fita no filme. Porra. Mas. É isso, mais alguma menção honrosa sobre o filme? Acho que. Ah, tem. Se a gente cavucar, a gente encontra. Encontro. Tem uma cena, é meio que chatice minha também. Mas quando ela entra na casa, ainda tá, teoricamente, tá na casa do Tatá, ainda tá um mistério no ar ali do. Tipo, não tinha rolado essa revelação de que ele era o responsável, o tereréu. E aí, do nada, ela entra e aparece um plano do sino mostrando. Tipo, na real, acho que é quando ela entra a primeira vez que ele mostra a fita do casamento, assim. Não, quando que ele quer mostrar, né? Que eles só conversam, ele fala que o marido dele e tal. Do nada aparece um plano jogado do sino, aquele mesmo sino bizarrão lá, dentro da casa dele. Não sei se você lembra disso. É, a primeira vez que ela entra depois que brigou com o marido, né? É, então aparece um plano jogado do sino assim, eu falei, ah, beleza. Então, que porra de montagem foi essa? Por que você jogou esse plano aqui pra todo mundo saber que. E, tipo, não é nem um plano, por exemplo, sei lá, que ela está passando pelo sino, que ela tá passando perto, que ela olha o sino, vê. Não, é só um plano do sino ali no meio. Ela não tá perto, ela não tá olhando. Isso eu não lembro desse momento. Isso me incomodou, assim, profundamente no cinema. Eu até falei, eu virei pra Gil, assim, durante o filme, eu falei, pô, que porra foi essa? Por que mostrou, assim, do nada? Tipo, eu já tava meio revoltado com esse filme, porque, como eu já falei 1 milhão de vezes, desde o começo eu já tava. Minha cadeira tá até rangendo de raiva aqui. Desde o começo eu já tava incomodado com os diálogos e afins, assim, então. É só mais munição pra eu ficar incomodado. Eu fiquei muito com a sensação que ia rolar um negócio de. Ele ia tentar alguma vantagem com ela por ter percebido que ela teve relações com o personagem do Dave Franco na escola, né? Tipo, uma chantagem, assim. Aham. Ia rolar deles terem que matar ele por algum motivo, não sei. Mas no final ele é super, tipo, de boa, assim, nem menciona isso, né? Não, o cara não ficou nem bolado. Engraçado. Na verdade, é o que ele esperava, né? O amor ali rolando. Ah, eu acho que isso, na real, serviu pra. Ah, olha. Isso talvez tenha servido pra ele perceber. Por exemplo, que ele percebe o sangue, né? Aham. Então eu acho que ali ele dá aquela percebida, tipo, esses caras tão grudados, sabe? Tá. Nossa.
eles beberam da água, eles fizeram tal coisa, sabe? Antes ele realmente não tinha influência e É, nem tava pensando no assunto. Caramba. acho que talvez possa ser um caminho, assim. O momento que ele entra em cena é tipo pra falar, não, ou um de vocês morre, ou vocês se juntam e fazem essa relação bonita. E é tudo culpa daquele molequinho lá que foi dedurar, né? Pois é. Se aquele moleque dedo duro não tivesse ido falar nada, ninguém tinha que ter ficado grudado. Se ele fosse mais como o Alex, Exatamente. ficasse na dele. Pô, exatamente, moleque fofoqueiro, cara. Queria perguntar pra você, né? Também já avisando ao público que não é só um podcast de terror, né? Calhou da gente fazer 2 filmes de terror. Mês que vem já ser o Halloween, teu curta também de terror, né? Lançando em poucas semanas. Mas a gente vai explorar outros gêneros, outros lançamentos e outros temas também. Aproveitando que a gente tá nessa onda de terror, né? Queria perguntar pra você os filmes de terror que você mais espera pro ano, se tem alguma menção dos que você já assistiu. Cara, é um filme que eu estou, talvez o que eu esteja mais empolgado esse ano. Não é nem um filme independente, mas é porque é o meu diretor favorito, é o Frankenstein, né? Do Del Toro. A princípio é da Netflix, infelizmente. Mas acho que vai ter um lançamento no cinema também. E eu tô bastante expectativa, assim, que vai ser uma adaptação bem legal, porque é um livro excelente. E apesar de eu adorar o filme da década de 30, ele não tem nada a ver, né, com o livro, assim. Acho que é um livro bem profundo, bem interessante, bem existencialista, assim, que merecia uma adaptação incrível. E eu acho que o Del Toro é o cara pra fazer, assim. Se tivesse que escolher um filme, assim, que eu estou muito empolgado pra assistir, é esse. Você falou da Netflix, é por não ter uma janela tão grande no cinema, né? Sim, sim. E. Não, se você gosta do livro e tá nessa expectativa, é um bom ano, né, pros fãs do Frankenstein. Ah, com certeza. E ainda dirigido por um cara que é apaixonado pelo livro, então se esse filme for ruim, vai ser uma decepção muito foda, mas eu acho muito difícil esse filme ser ruim. Talvez eu tenha zicado agora, mas enfim. De quem que é o outro Frankenstein? Da década de 30? Não, esse ano mesmo. Acho que são 2 Ah, é, tem filmes. mais um, né? Puta merda, eu não lembro. Deixa eu procurar, peraí, deixa eu procurar. Beleza, enquanto isso eu vou falando o meu. Eu pensei numa. Eu tenho uma listinha dos filmes que me empolgam pro futuro. E acho que 2 que eu gostaria de citar, assim, é. O Keeper, que eu descobri hoje. Olha, eu não conheço esse. Keeper no sentido. Falam, é um bom partido, né? Uhum. É um keeper. He's a Keeper. É, exatamente. Até isso é mencionado no trailer. Porque eu descobri que é o segundo filme a ser lançado no ano pelo Wes Perkins, o diretor que também fez Long Legs ano passado e o Macaco esse ano. Ai, tá, eu sei. Eu não gosto muito de Long Legs, mas isso é um assunto para outra hora. Eu quero revisitar Long Legs. Eu tive a sensação assistindo no cinema que seria um filme melhor pra assistir no escuro, com headphone e tal. Uhum. Mas. E o outro filme é o Shelby Oaks, que já tá há muito tempo pra ser lançado. Acho que saiu em festivais ano passado. E é do diretor Chris Stuckman, que é um youtuber de crítico de cinema, né? Mas Aham. recentemente, quando ele passou a investir nesse sonho de ser diretor, ele diminuiu a média de vídeos, ele mudou a visão também de não falar mais sobre filmes que ele não gosta. Uhum. Só aparece no YouTube às vezes pra falar de filmes que ele gostou, assim. E ele é meio que a Isabela Boscov deles, né? Tipo, é um dos maiores canais de cinema. Sim, Então eu acho interessante saber. É um filme que vai ser distribuído pela Neon também, assim como A Hora do Mal é, se eu não me engano. sim. É, outro filme que eu lembrei agora, na real, eu não achei, na verdade, o outro Frankenstein que você falou aqui. Só consegui achar o. Eu vou pesquisando quando você fala. Tem dois filmes assim, né, que eu lembrei. Um deles é o. Não lembro como é que é o nome do filme em português. Mas é o filme que é produzido pelo Jordan Peele com o Marlon Wayans, que é o Him, né, que é um terror psicológico, assim, que me gerou, assim, bastante interesse. Que fala de um cara ali da. Que ele era da. Ai, da Liga de Futebol Americano, eu não sei. Como é que é o nome da Liga de Futebol Americano?
Começa hoje, já mencionado. Eu olhei. E aí começa a rolar umas paradas meio sombria, meio ritualística, assim, que eu não sei muito bem, mas o trailer me gerou um interesse bem grande, assim. E eu ainda insisto um pouco no Jordan Peele, mesmo não gostando tanto dos últimos 2 filmes dele. Sempre que tem o nome dele eu fico interessado. E o outro é o Good Boy, que não sei se você já ouviu falar, que é um filme que me gerou bastante interesse pelo ponto de vista, né? É um filme que é pelo ponto de vista do cachorro da casa. Então ele é um filme de terror inteiro pelo ponto de vista do cachorro. Eu não sei se ele vai ser um filme de assombração, se ele é um filme de, tipo, invasão domiciliar, eu não sei exatamente. Mas ele me gerou essa curiosidade, assim, bem grande. Eu espero que seja um filme bem bacana. Acho que tem tudo pra ser um filme legal. E acho que vale também falar, assim, da própria Carne, que é um filme brasileiro, né, produzido pela galera do Jovem Nerd, que tem um trailer bem bacana também, tem tudo pra ser um filme legal. E sobre o curta-metragem chamado A Modelo, vai ser muito legal também. Lançamento dia 30 de setembro na Cinemateca de Curitiba. Vai ser muito bacana. Estarei lá. Dizem que a equipe é muito legal. Tá na minha lista de mais aguardados do ano, hein? Olha aí, vixi, vixi. Vou dar carteirada. Se tiver episódio pra falar mal, eu não vou assistir. Né? Vou dar carteirada que eu conheço o pessoal da produção. É, uns caras bacanas aí que trabalharam nesse filme. Mas, Edu, agora que nós encerramos esse papo bacana, esse papo gostoso, esse papo divertido, assim, essa catarse sobre juntos, Me sentindo mais leve. sentindo mais leve, assim, esse papo catártico, corra e traga a tua nota pra gente, de 0 a 5. 3. 3. De 0 a 5. 3. Interessante. E a sua nota, Bruno? Cara, a minha nota ela está flutuando, assim, nesse momento. Eu tinha dado 2,5 no Letterboxd, mas sinto que vou baixar pra 2. Então, e se forçar demais, eu baixo pra 1,5. Tô me sentindo uma má influência nas nossas conversas. Você sempre chega pensando numa nota, daí não. Acho que foi uma experiência pior. Assim. Tenho mais críticas. É isso, cara. Se forçar um pouco, eu baixo mais, mas a princípio 2 de 5. Eu acho que eu fui muito, assim, influenciado pelo extra filme, assim, o romance do casal, que inclusive eu vi um comentário engraçado de o Dave Franco e a Alison Brie superestimaram a importância que o público dá pra relação deles. Eu acho que sim. Eu acho que eles não são tão populares quanto pensam, sabe? Mas eu acho que eu entrei nessa minoria que, sei lá, se interessou por essa. Isso que dificilmente é replicado, né? Por dois atores que se juntam no terror e discutem a sua própria relação. Sei lá. Eu achei isso muito interessante. Eu acho justo. Só não funcionou. Nem um pouquinho. Ai, caraca. Então é isso, né? É esse papo bacana de hoje está encerrado, oferecido por ninguém. Ninguém ofereceu nada, oferecido pela gente mesmo, só apenas. Feliz pela nossa força de vontade. De falar de cinema, de falar de um filme questionável como esse, sim. Fui o culpado, garanto, assim, admito que fui o culpado. Então. Mas é isso, obrigado a todos que estiverem ouvindo. E até, se der tudo certo, nós dois, domingo que vem. É isso aí. Um abraço. Até a próxima com mais um filme para primeiros encontros. Abraço. E possivelmente não de terror, tá? Não somos um podcast apenas de terror. Por enquanto. Por enquanto.